Pessoal, hoje eu tô aqui com a Margot Greenman e além de uma grande amiga, é uma mulher que eu admiro demais, executiva brilhante, autêntica e CEO da Capitalis, que é uma gestora de crédito com 8 bi sob gestão. Tudo bem, Margot? Tudo jóia, Natália? Como está? Tudo certo. Obrigada por estar aqui, especialmente próximo do Dia das Mães. Claro. Que eu sei que é uma função que você desempenha tão bem, além do papel de CEO, né? Obrigada. Vamos lá, Margot. Eu queria te fazer uma pergunta. Você é de Nova York, americana. Sim. Me conta um pouco da sua história. Como que você veio parar no Brasil? Bom, estava lembrando disso outro dia e a primeira vez que eu vim para o Brasil foi a trabalho. Eu trabalhava no Credit Suisse e eu vim para fazer uma transação, mas aquelas viagens onde realmente não conhece nada. Vai para o hotel, fica no Hotel Unique, então não conhece muito bem o Brasil. Então eu acho que meu primeiro contato verdadeiro com o Brasil foi quando trabalhava no Banco Mundial. E era junto com dois chefes meus, mas que são também grandes amigos, um brasileiro e uma portuguesa. Mas essa portuguesa morava muitos anos no Brasil também. Então eu conheci Brasil junto com brasileiros, ou quase brasileiras. E realmente a gente estava fazendo negócios no Nordeste, Petrolina, assim, no interior. Então acho que realmente apaixonei pelo Brasil junto com brasileiros que também são apaixonados pelo Brasil e assim realmente essa acho que foi a minha primeira impressão, foi super positiva e com esse amor do que é o Brasil, sabe? Assim, em toda a sua bagunça, mas toda a sua lindeza também. Todos os seus desafios e oportunidades. Exatamente. Legal. A gente sabe que, enfim, falando um pouquinho de Capitalis, né, como uma gestora de crédito, a gente sabe que aqui no Brasil, o crédito, 80% do crédito está concentrado na mão dos principais bancos, né? Qual que é a tese da Capitalis para poder entrar nesse mercado? Bom, sempre quando tem mercados concentrados, a distribuição é muito limitada. Então, isso é dois lados da mesma moeda. Então, a estratégia da Capitalis é uma estratégia de democratizar acesso e a gente faz isso ao fornecer ferramentas para outros poderem fornecer crédito. Então, não é uma estratégia direta, na realidade é uma capacitação que a gente entrega para outros. Por exemplo, nós estamos fazendo toda a infraestrutura de novos produtos de crédito da Vivo, que é uma grande telecom, mas que também está oferecendo crédito para a sua base de clientes. Aliança Sonai é uma administradora de shopping, mas através da Capitalis tem as ferramentas para oferecer crédito para suas lojistas. Então você pode ver que com as ferramentas certas, na realidade, não precisa do banco. Você pode ter todo mundo que tem relações oferecendo crédito que beneficia essas relações. Democratizar um pouco o crédito, né? É isso aí, democratizar o acesso. Legal. E, bom, você falou que assim, a Capitalis ela tem toda essa infraestrutura de crédito, né? Ela faz essa esteira de ponta a ponta. Isso aí. Como funciona isso? Bom, a gente efetivamente é um misto de três negócios. A primeira é essa tecnologia, esse software e APIs que faz com que seja possível de ter essa oferta de crédito por terceiros. Então é uma série de ferramentas. Aí tem uma área dentro da Capitalis que a gente chama de crédito como serviço, que é todo aquele miolo operacional do crédito. A formalização, a mesa de análise, risco, precificação, o próprio desembolso, cobrança. Então esse é o crédito como serviço. E por fim, crédito é um produto que é dinheiro. Então, tem o lado do capital que a gente faz através de fundos, que a gente oferece para o mercado, para investidores qualificados e profissionais que investem em fundos e esses fundos que compram os ativos de crédito originados pelos diversos parceiros com quais a gente trabalha. Legal. E assim, Margot, você já trabalhava com crédito nos Estados Unidos antes de vir para o Brasil, né? O que você conseguiria destacar para a gente? Qual que é a maior diferença desse mercado de crédito nos Estados Unidos e aqui no Brasil?
O que mais chama a atenção é qual pouco desenvolvido o mercado de crédito no Brasil é, de fato. Eu acho que em função de vários motivos, até macroeconômicos, mas você vê uma sofisticação muito baixa. Nos Estados Unidos, o mercado é muito elaborado, tem muitos produtos, muitos tranches, muita engenharia financeira. Então, eu acho que isso já só demonstra quanta oportunidade tem nesse mercado. Uhum. E nos Estados Unidos também, os créditos ainda também são concentrados muito nos grandes bancos ou um pouco menos do que aqui? Na realidade é o contrário. Nos Estados Unidos você tem 80% de crédito na mão do mercado de capitais e 20% de crédito na mão dos bancos. Aqui você tem quase nada no mercado de capitais, aliás, e do que está nos bancos, tudo concentrado em 5 bancos. Então é um mercado completamente diferente e eu acredito que essa distribuição de risco que acontece quando o mercado de capitais entra no mercado de crédito é muito saudável. Até pode ver um pouco os Estados Unidos e a sua recuperação depois da crise de 2008 versus, por exemplo, Europa, que tem um mercado muito mais parecido com o Brasil, alta concentração tanto em poucos bancos, mas também no mercado bancário e demoraram muito mais para recuperar dessa crise. Então, eu acho que a distribuição mais ampla de risco aqui no Brasil vai fazer bem para o desenvolvimento econômico do país também. Com certeza, fazendo um paralelo, a gente vê como essas plataformas de investimento, né, tanto XP, BTG, entre outras, de fato como democratizou o acesso das pessoas a essa ponta de investimentos, a taxas maiores, essa concorrência é sempre saudável, né? Concordo. E a concorrência traz acesso, porque você tem que ir atrás de novos mercados, novos clientes, crescimento, então é muito saudável. Legal. E assim, a gente tem vivido um mundo totalmente diferente, acho que especialmente aqui no Brasil, que eu, por exemplo, nunca experienciei tanta liquidez no mercado. Né? Pois é. Como que você acha que isso vai impactar o mercado, tanto, enfim, Brasil como na ponta de crédito mesmo? O comentário que eu fiz há pouco sobre o nível de sofisticação dos mercados, eu acho que em grande parte tem a ver com o fato que não tinha tanta demanda do lado dos investidores, não tinha tanta liquidez no mercado ou essa liquidez estava satisfeita investir no CDB. Então, agora que mudou, que tem muita liquidez e essa liquidez está demandando o produto, eu acho que o impacto para o mercado de crédito será essa sofisticação, que vai ter novos produtos porque tem a demanda, porque tem o dinheiro procurando a rentabilidade em produtos e crédito é um lastro muito interessante para fazer bons produtos de investimento para investidores. Legal. E dentro da Capitalis vocês fazem toda essa ponta de análise de risco também, né? Fazemos. Então, isso é bem interessante. Desde que você começou no mercado, não sei que ano foi, se você puder atualizar pra gente, mas eu imagino que você já deve ter vivido algumas crises, né? Sim. E qual que é a diferença que você está vendo entre as outras crises e essa crise coronavírus que a gente está passando no mundo? Sim, a gente atua no mercado de crédito no Brasil há uma década, gerindo fundos de crédito, então isso sempre é uma aventura no Brasil. Várias crises, sim, teve a crise, a greve dos caminhoneiros, teve a António Wesley, Dilma... O Brasil não é para amadores. Não é. Uma vez teve uma entrevista, me perguntaram o que você acha que vai acontecer no ano que vem. Eu falei, a única coisa que eu tenho absoluta certeza é que algo que não estamos esperando vai acontecer. Então, essa é a certeza. Mas essa crise agora do Covid, no final, a grande diferença foi o início. Quando houve uma cegueira muito forte. Assim, realmente ninguém entendia o que estava acontecendo. Assim, um fechamento geral
do comércio era uma coisa realmente inédita, por um tempo indeterminado. Então, isso de fato fez com que a gente ficou muito cego. E crédito é visibilidade, é ter uma opinião e uma visão sobre o que vai acontecer e agir em função disso. Isso dito, essa situação durou pouco tempo. E a gente foi muito proativo na gestão dos ativos e na gestão da carteira. Então, a crise acabou sendo não tão diferente em termos de desempenho, mas muito intenso e muito mais longo. Geralmente, uma crise vem e ele é mais passageira. E essa é um pouquinho mais longa. E vocês tomaram alguma medida logo, enfim, que começou a crise, que o comércio fechou, enfim? Vocês tomaram... Qual foi a primeira medida que vocês falaram? Pô, esse daqui a gente tem que fazer para segurar a carteira. A gente fez imediatamente, foi antes, inclusive, do lockdown vir. A gente tem uma carteira razoável de comércio, de tomadores que são do comércio mesmo. E a gente tomou éramos os primeiros, aliás, declaramos uma carência de 45 dias imediatamente, porque a gente viu que se as lojas estão fechadas, não vão ter como pagar. A gente acreditava que isso era uma situação temporária, e que a gente ia melhor proteger a carteira, melhor proteger o investimento dos nossos investidores ao assegurar os pontos. Então a gente fez isso. E a gente fez isso antes, inclusive, de qualquer banco declarar essa carência. Foi automático, não tinha que ligar para pedir, zero burocracia. E realmente foi muito bem sucedido no sentido do desempenho da carteira. A gente teve um pequeno aumento na inadimplência, mas de forma geral a carteira tem desempenhado muito bem. Eu acho que foi muito em função disso também. Os tomadores, os devedores, assim, querem pagar. A gente acredita nisso. Claro, precisa do crédito, né? Exato. Se você dá as condições para que eles pudessem pagar, aí eu acho que isso é reconhecido e cria essa boa vontade que... Claro. E também tem um ponto que quando você tem uma gestora de crédito que tem como principal asset a tecnologia, isso faz toda a diferença, né? Esse negócio de você não precisar ligar, isso assim, você ganha muita agilidade, você ganha muito controle ali nos seus riscos também, né? Aliás, isso foi fundamental para a gente se sentir confortável em tomar medidas como essas. Por exemplo, nós, ainda que a gente deu uma carência, nós estávamos monitorando todos os fluxos, porque todo fluxo cai dentro de uma conta que é dentro do nosso sistema, a gente acompanha isso, monitora isso, então a gente realmente tinha o dedo no pulso do que estava acontecendo e nos ajuda muito a tomar boas decisões. Legal. Gente, quem quiser acompanhar também os fundos da Capitalis, são o Orion e o Panorama, não estão disponíveis em todas as plataformas, mas são fundos que têm aí 10 anos de histórico, com uma rentabilidade super atrativa, entre CDI mais 6, CDI mais 8, dependendo do risco aí de cada um dos fundos. Então, depois eu deixo o link para vocês. Bom, Margot, eu como mulher não poderia deixar de fazer essa pergunta. A gente sabe que você, como uma executiva relevante, brilhante aí no segmento de crédito, muitas vezes é a única mulher da mesa, né? Como é que você lida com isso e quais são os principais desafios que você enfrenta? Sabe que às vezes eu percebo ser a única mulher na mesa e às vezes não percebo. Então, eu acho que eu lido com isso, assim, sendo a profissional mais competente que eu posso sempre estar preparada para estar nas conversas, nas discussões que me envolvo e levando muito sério o meu trabalho. E eu acho que isso tem sido um jeito bastante... natural, né? Natural, apropriado e que tem dado certo. Legal. E como é que você concilia a sua vida Margot executiva com a sua vida Margot mãe?
Sabe que engraçado? Os últimos dias, assim, até ontem, estava numa conversa com meu time e estava pedindo umas orientações. Eu falei, entendi. Então, todo mundo precisa um pouco de mamãe de volta. Então, eu acho que, no fundo, esse papel de mãe é um papel que eu acabo desempenhando tanto em casa quanto na empresa, que eu não acho inadequado e eu acho que tem uma... Todo mundo precisa de um colo de mãe. Exatamente, todo a ver. Então, mas claro, o que eu consegui fazer e aprendi, inclusive na pandemia, foi de reservar todo dia o tempo assim onde eu vou para casa e agora é o tempo com as crianças. Depois deles dormirem eu volto ao trabalho, mas isso me faz muito bem para as crianças. Então de uma forma prática, assim, 6h30 até 8h30 não vai me achar ativa. A agenda tá fechada. Exatamente. Legal. Margot, minha última pergunta, e uma pergunta que eu adoro, inclusive. Conta pra gente o que você tem lido e uma recomendação de livro que você deixaria pro pessoal que está assistindo a gente. Bom, livros que eu tenho lido, obviamente eu leio muito relacionado ao negócio, então livros como assim relacionados aos negócios, tipo The Platform Revolution, acho super interessante, ajuda a ter uma estrutura para entender esses novos modelos de negócio. E também um outro livro que eu adorei recentemente foi o Sapiens, por Harari, que conta a história do ser humano, assim, 10 mil anos em, 500 páginas. Então, bem interessante e divertido. E aí, um livro que, assim, para quem gosta de ficção, tem um livro chamado Fall of Giants, que é uma trilogia do Ken Follett, que é fantástico. Então, se quer escapar um pouco, essa também posso recomendar. Legal, legal. Muito obrigada, Margot. Obrigada pela conversa aqui. Foi muito bom, muito esclarecedora. E, enfim, assistam aí os próximos capítulos. Obrigada, Nath. Sempre um prazer estar com você, com seus sócios na Now, e agradeço. Pessoal, esse foi mais um capítulo de Now Talks. Obrigada por terem acompanhado e a gente volta com próximos convidados.